Tradicionalmente, como eu falei no começo da aula, alguns costumam substituir, alguns costumam substituir essa peça de uma maneira automática, sem realizar os testes dessa peça específica. E qual que é o grande problema disso? Aí, muitas vezes, a sua mão de obra, o seu serviço vai ficar mais caro e o cliente com certeza vai notar a diferença de uma pessoa que sabe realizar o teste do regulador de tensão e uma pessoa que não sabe, né? Então é uma dúvida muito comum esse teste dos reguladores de tensão multifuncionais. Então o tema da aula de hoje é específico para isso, tá? É específico para como testar reguladores de alternadores inteligentes. Então a aula hoje vai ser muito direta, vai ser direto ao ponto. Acredito que em poucos minutos aqui a gente vai conseguir passar a mensagem da nossa aula de hoje. Então, por favor, já tome aí as suas anotações, seu caderno, separa aí um ambiente, se possível, um ambiente bacana para você consiga absorver esse conteúdo. E agora como é que você vai realmente testar o nosso regulador de tensão? Bom, como é que funciona chegar até o regulador de tensão? Eu vou considerar que aqui você está com o alternador desmontado, que o alternador está na sua mão, você desmontou, você testou todas as peças. E você montou até o ponto de instalar o regulador de tensão, tá? O principal teste que a gente faz do alternador como um todo é justamente a produção de tensão alternada. Então você movimenta ali o alternador, alimenta o rotor com a bateria mesmo e verifica se existe essa produção de tensão alternada das três fases, se as três fases estão com a mesma amplitude ou com uma amplitude parecida ali com o osciloscópio. Essa medida é feita na saída do estator. Então você mede a saída do estator, gira o alternador, pode ser na mão, numa bancada, e alimenta o rotor para você comparar as fases do estator. Se uma das fases não estiver gerando ou sempre num determinado momento uma fase para de gerar, depois ela volta a funcionar normalmente. Então isso é passível de você condenar o estator. A produção alternada já aconteceu, como é o caso aqui desse exemplo, né? Então aqui seria um exemplo desse teste, justamente, tá? Você coloca ali uma manivela para girar o alternador, testa a saída do estator com osciloscópio, alimenta o rotor com uma tensão contínua, e aí conforme você alimentar, você vai verificar se as três fases do estator estão trabalhando com a mesma amplitude e se nenhuma das fases está se desligando em algum momento. Muito bem. Então, seria esse trabalho, comparar as fases do estator. Inclusive, para você testar, realizar esse teste, se caso você tiver uma placa de diodos ok, ela não influencia nesse trabalho. Agora, se um dos diodos estiver em curto, por exemplo, isso vai influenciar. Então, normalmente o recomendado é que você faça o teste de produção de tensão alternada com a placa de diodos fora do alternador. Show. Então, dado esse contexto, estou com o alternador na minha mão, eu já testei todas as peças internas, testei rotor, testei lá curto a carcaça, utilizando o megômetro se possível, ou testei a imantação, testei a resistência da bobina, testei o estator curto a carcaça, testei a produção de tensão alternada, testei cada diodo de um lado e do outro, fui invertendo. E agora está na hora de testar o regulador, só que o regulador é inteligente, é aquele regulador multifuncional. E aí como é que você faz para testar reguladores multifuncionais? Primeiro deixa eu apresentar aqui um exemplo desse tipo de regulador multifuncional, para que você se recorde do que eu estou falando, tá? Esse aqui é um exemplo de um regulador multifuncional. Esse cara, ele tem algumas alimentações que tem que ser feitas, e essas alimentações elas não estão disponíveis sempre na bateria. Então, por exemplo, você tem aqui uma saída W, você tem uma saída DFM, que é um comando PWM. Você tem, e para cada regulador isso varia. Para cada regulador isso vai variar. Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar adquirir uma ferramenta, isso testando na bancada. Você vai precisar adquirir uma ferramenta que injeta os sinais que esse regulador precisa para trabalhar.
Então você vai estar ali uma ferramenta que injeta um W, um PWM, enfim, as entradas que esse regulador precisa. A partir do momento que você conhece as entradas dele, você monta, você já testou todas as peças do alternador, testou o rotor, estator e placa de diodos. Aí você monta o regulador no alternador, alimenta ele com as linhas necessárias e verifica se ele está produzindo, conecta ele numa bateria, gira ele e verifica se ele está produzindo tensão e corrente apropriadas de acordo com o que se espera desse alternador no carro. A bancada de testes que todo mundo tem é o carro. O próprio carro tem todas as alimentações do regulador, mas você pode colocar esse regulador numa bancada de testes, caso você disponha dessa bancada de testes. Mas lembra, com o regulador montado no carro, com o regulador soldado ali, conectado no alternador, ele já recebe o W, ele já recebe o L, ele já recebe o DFM, ele recebe todos os comandos. Você não consegue simular esses comandos, mas ele já recebe tudo. Então você consegue, todas as peças estão boas. E o meu regulador, quando montado no carro, ele não está trabalhando, aí a gente condena o regulador. Mas para você ter certeza, seria interessante se eu tivesse essa ferramenta, que é uma bancada de testes própria para isso. Então, rebobinando, estou lá com o meu alternador na bancada, já testei todas as peças, testei rotor, estator, placa de diodos. E todos os testes estão detalhados na nossa plataforma, tanto na nossa mentoria como no nosso treinamento eletricista automotivo. Esses testes já estão colocados lá, todas as outras peças. E aí já testei tudo, testei ali, usei o megômetro, testei placa de diodos, testei o circuito da placa, testei produção alternada, instalei o osciloscópio. Eu garanti que o meu alternador, fora o regulador, está em perfeito estado. Como é que eu garanto agora que esse regulador está perfeito? Eu monto ele no alternador, alimento todas as linhas que ele precisa e faço esse alternador girar, faço ele trabalhar. Se o alternador trabalha bem, o regulador está perfeito. Se o regulador não funciona, como você já testou todas as peças e sabe que todas estão ok, e agora quando elas estão colocadas no alternador, elas não estão produzindo energia, aí você condena o seu regulador de tensão. Ô professor, mas não corre o risco de ser outra peça? Dentro do nosso diagnóstico em 5 passos, você aprendeu a testar as peças em conjunto. Então assim, você não testa só o rotor, você não testa só o estator. Conforme você vai montando, você testa o funcionar desse equipamento, do alternador. Testou o rotor, testou o estator, testa os dois juntos. Eles já estão funcionando, já estão trabalhando em conjunto. Os dois trabalham bem, testa a placa de diodos isolada. Placa de diodos está ok, monta e testa rotor, estator e placa de diodos. Então você já está testando esse alternador em funcionamento. Se todas as peças funcionam juntas, e quando você coloca o regulador, o alternador não trabalha bem, o regulador está condenado, ponto final. Porque você já testou todas as outras peças individualmente e trabalhando em conjunto, dentro do diagnóstico em 5 passos, dentro do nosso método de trabalho, de testes do alternador, você aprendeu a testar todas as peças. Lembrando que essa aula aqui é para alunos da nossa plataforma. Bom?